Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo sobre urgência e emergência na série Mitos e Verdades. O tema de hoje vai ser sobre o quê? Sobre pressão arterial, ou a regra dos 80, 70 e 60. Antes de nós continuarmos o vídeo, eu peço para que você se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Quanto mais pessoas você compartilhar, mais conteúdo nós podemos postar no canal e assim mais pessoas têm acesso ao conteúdo e às nossas atualizações. Certo? Vamos para lá então, vamos na explicação de mais esse mito. O que consiste então a regra do 80, 70 e 60? Vou explicar um pouquinho para vocês. Eu fiz uma enquete no Instagram, algumas pessoas responderam que conhecem essa regra, algumas pessoas usam essa regra e outras pessoas não têm ideia do que é. Basicamente, explicando assim, bem de maneira simples, essa regra prevê o quê? E você estimar a pressão arterial de um paciente sem usar o aparelho para aferir a pressão, sem usar o tensiômetro, sem usar o esfigmomanômetro. Você chega, aborda essa vítima e aí você tem então o quê? Uma prévia da pressão arterial dele. O que diz então? Esse mito, que na verdade é um mito, diz o quê? Que pacientes em estado de choque que apresentam pulso radial têm, então, no mínimo, uma pressão sistólica de 80. Os que não têm radial, têm apenas femoral, têm uma pressão arterial de, no mínimo, 70. E os que não têm radial, não têm femoral e têm somente carotídeo, têm, então, uma pressão de, no mínimo, 60. Bom, essa explicação, então, desse mito, ela vem ensinada durante muitos anos. Muitos cursos de APH ensinam isso e isso foi repassado muito tempo. E o que aconteceu então? Partindo dessa teoria, foi feito estudos para ver se isso de fato é verdade ou não. Como eu venho falando nos vídeos, a ciência agora está se preocupando em ver se as coisas que são passadas no APH são verdadeiras ou não, se condiz com realidade ou não. Em cima disso eles fazem estudos, fazem experimentos e comprovam. Bem, então eu vou dar uma lidinha aqui para vocês a respeito da evidência. O que aconteceu então? Esse mito foi desafiado num artigo titulado como A Exatidão das Guias de Suporte Vital Avançado no Trauma, onde dizia, tinha uma predisposição de uma pressão arterial apenas avaliando o pulso carotídeo, femoral e radial. Esse estudo observacional foi publicado no British Medical Journal, ou seja, um jornal médico, e nesse artigo que foi publicado foi estudado pacientes com trauma grave e avaliado a pressão arterial desses pacientes. E todos esses pacientes que tiveram o pulso avaliado, a pulsação e a pressão avaliada, primeiro eles tiveram uma perda de pulso radial, depois uma perda de pulso femoral e uma perda de pulso carotídeo. Seguindo então aqui. Aqui tem alguns dados que eu posso citar para vocês, que é mais ou menos o quê? 83% dos pacientes com pulso radial tinham uma pressão sistólica menor que 80. A média estava então ali por 72,5. E 83% dos pacientes que não tinham mais pulso femoral, radial, tinham apenas femoral, tinham uma pressão ali mais ou menos de 66, ou seja, menor do que a regra dizia que teria em torno de 70. E nenhum paciente com somente o pulso carotídeo tinha a pressão arterial prevista no 60, ou seja, estava abaixo disso. O que essas leituras periféricas nos dizem? Nos dizem que paciente crítico, em estado de choque, ele libera uma substância chamada catecolamina. Isso é uma proteína que é produzida durante o estado de choque, que faz com que o corpo compense esse estado de choque, fazendo uma vasoconstrição e aumentando a pressão arterial sistólica. Só que, na verdade, essa pressão não está aumentada, é só esse mecanismo de compensação. E o que quer dizer, então? Que essa leitura periférica da pressão arterial, ela é, além de ser falsamente elevada,
ela faz com que você tenha uma ideia da pressão arterial da qual não condiz com a realidade. E isso é uma coisa grave. Por quê? Porque você pode estar comprometendo o estado clínico do teu paciente. Você pode estar achando que ele está um pouco melhor e na verdade ele está pior. Você está perdendo tempo. Às vezes o socorrista chega na cena e acha, bom, eu não vou aferir a pressão desse paciente, eu vou só ver por cima e vai ficar tudo bem, assim eu não perco tempo aferindo a pressão dele. E olha só o pulso, isso está errado, isso está mal, você não pode fazer isso. Você tem o quê? Que fazer a aferição da pressão desse paciente constante. Por quê? Porque ele pode estar hemodinamicamente muito instável e você precisa dos dados concretos, principalmente para passar para a parte, quando chegar no hospital, da parte intra-hospitalar. Então, o que eu quero dizer para vocês? Fechar esse vídeo. Nunca vá pelo eu acho que dá certo, eu acho que, talvez seja. Por quê? Porque isso pode acontecer de comprometer o estado clínico do teu paciente. Um exemplo para vocês entenderem, eu até citava nos grupos hoje, que era o seguinte. Você pergunta para alguém e diz assim, que hora é agora? Aí a pessoa olha para cima e diz, bom, agora é meio-dia. Ah, mas por quê? Não, porque eu olhei para o sol não está fazendo sombra, então é meio-dia. Aí eu pergunto para você, bom, e se você tiver 20 centímetros de sombra, que hora é? Ou se você tiver 2 metros de sombra, que hora é? É 1 hora, 1h30 ou 2 horas? Tem como saber? Não, não tem como saber. Ah, mas mais ou menos eu consigo saber. Pois é, mais ou menos você consegue saber a hora. Agora, o estado clínico do teu paciente não tem como saber. Então, eu friso bem. Veja os dados clínicos do teu paciente. Tem gente que tem dificuldade para escutar os batimentos de paciente que em estado crítico. Não é feio você pedir para o colega aferir a pressão. Colega, eu não estou conseguindo ver a pressão desse paciente. Não estou conseguindo aferir. Você pode me dar uma mão aqui? Não tenha medo de fazer isso. Não invente número. Porque você pode estar comprometendo o quadro clínico do teu paciente. Esquece essa regra que você acha que consegue identificar a pressão dele somente olhando pulsação. Certo? Outra coisa que eu quero deixar claro com vocês é assim, ó. Esses estudos que eu passo são estudos que foram revisados e não são coisas que são baseadas em eu acho, eu penso que. São coisas que foram revistas e que estão sendo melhoradas para o atendimento tanto do profissional como principalmente do paciente. Estamos aí? Compartilhe esse vídeo, se liga no canal e logo mais teremos mais vídeos. Um abraço e até mais!